Irmãos, eu quero que você tenha bastante atenção naquilo que eu vou conversar, tratar aqui com você nessa noite. E eu gostaria que você ficasse bem ligado para você não me interpretar de forma errada. Amém? Já fica logo aquele, uau, o que vai vir aí? Que bomba, né? Mas eu queria, quem aqui já fez essa confissão, que é uma confissão legítima e poderosa? Quando a gente pega a nossa Bíblia e fala, eu sou o que a Bíblia, eu tenho e eu posso fazer. Amém. E muitas vezes alguns ministros chegam e ainda até falam assim, mas você sabe o que a Bíblia diz? E muitas vezes, irmãos, nós temos pego aquilo que de alguma forma gera para nós satisfação e prazer. Mas você sabia que na Bíblia, tudo que a Bíblia diz, inclui perseguição? Tudo que a Bíblia diz inclui períodos de escassez? Tudo que a Bíblia diz inclui aflições? Pastor, mas o Senhor nos livrou todas elas. Mas muitas são as aflições dos justos. Isso não quer dizer que você não... A Bíblia não garante que você não vai ter aflição. A Bíblia te garante a vitória sobre a aflição. E por conta disso, irmãos, por conta de uma visão muitas vezes equivocada, muitos de nós temos vivido uma vida frustrada no Evangelho. Porque se eu estou passando aflição, é porque eu não estou na bênção, eu não estou na palavra, eu estou em pecado. Se eu estou tendo algum tipo de problema, Deus não está comigo, então eu estou todo errado, eu não estou andando em fé. Irmãos, isso não tem nada a ver. Porque Jesus, ele teve aflição, ele passou perseguição e ninguém andou como ele andou nessa terra. O apóstolo Paulo é citado como uma das grandes referências abaixo de Jesus, como um daqueles que mais sofreram por causa do Evangelho. Mas muitas vezes, irmãos, nós não estamos prontos a sofrer pelo Evangelho. Quando nós falamos, e inclusive no nosso meio, e eu faço uma autocrítica como ministério, parece que tempos de escassez é coisa de incrédulo. Parece que viver ou passar por um deserto, eu mesmo sou um daqueles que... Meu Deus, o povo adora cantar sobre deserto, né? É uma valorização do deserto, aquela coisa. Mas, irmãos, é bíblico passar pelo deserto, situações de deserto. E muitas vezes, se você fala sobre isso, você fala assim, nossa, mas isso aí não é a palavra da fé. Irmão, essa é a palavra da fé que pregamos. Inclusive, todos ou a maioria dos textos que muitos de nós citamos, inclusive são do apóstolo Paulo, aquele que mais sofreu pelo Evangelho. E a gente só cita, muitas vezes, não todos, mas em algumas situações, a gente só cita, andaremos em triunfo, prossigo para o alvo, de fé em fé, de glória em glória. Eu consigo, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu mudo, eu movo, eu pulo. E às vezes eu trato Deus, às vezes, como um centro de distribuições do meu prazer, como se Deus fosse um CD lá, um centro de distribuição. Você vai lá e eu quero ter prazer no quê? Eu quero ter prazer no dinheiro. Então eu vou lá e vou puxar pela fé o dinheiro. Eu quero ter viagens, eu quero ter carro, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Mas, irmãos, e o cerne daquilo que eu quero falar hoje, nessa noite, não sei porque não tirei dessa manhã, é como temos lidado com os períodos de escassez. Como você tem lidado com o período de escassez? Porque, irmãos, pode ser que muitos de nós aqui estejamos passando por um período de escassez, um período de falta, um período de dificuldade mesmo, um período de perseguição, um período de pressão, um período onde nós estamos literalmente sendo provados, não por Deus, mas pelas próprias circunstâncias.
E nós precisamos, irmãos, corresponder à palavra. Eu quero que você, e nós vamos ler pouco nessa noite, mas eu quero ler esse texto com você. Eu sei que você conhece, mas eu quero que você tenha atenção comigo. Está lá em Filipenses 4, no verso 10. A nossa famosa, talvez a frase de caminhão mais famosa de todas. Tu pensa em caminhão, acho que deve 50% tem esse versículo lá, o 4:13. Mas vamos chegar até lá primeiro. Alegrei-me sobremaneira no 10, Filipenses 4:10. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí vem a frase: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, desde que eu me atentei principalmente para o verso 12, a minha concepção a respeito de como lidar com relação às minhas expectativas com Deus mudou completamente. Porque, irmãos, eu passei a entender que a questão não está na minha condição, a questão está na minha fé, na minha posição, naquilo que de fato eu sou. Então, a minha alegria ela não está condicionada se hoje a minha geladeira está cheia. A minha alegria ela não está condicionada se hoje eu estou andando de carro. A minha alegria ela não pode estar condicionada se eu estou fazendo uma viagem por ano para descansar com a minha família. Porque a minha alegria está no Senhor. Você entende, irmãos, como isso entrou na igreja e a gente perdeu essa referência? Parece que o resultado da nossa fé é sempre abundância. Mas como uma pessoa que foi autor de boa parte da maioria do Novo Testamento fala que aprendeu a estar contente, vivendo inclusive na escassez, vivendo na falta? Porque parece, irmãos, que muitas vezes nós lemos e lemos dessa seguinte forma: tanto sei ser honrado, como também tenho ter fartura, como também viver em abundância, porque somos da fé. Uau! Uhul! Pula, salta, dá correr. Mas eu te falo, irmãos, será que a gente está pronto mesmo para viver essas verdades? Ou a gente está vivendo aquele evangelho light? Aquele evangelho de conveniência? Aquele evangelho de não mexer com muitas coisas que eu não sinto confortável? E uma das áreas, irmãos, uma das coisas que eu quero falar algumas coisas com você é a respeito de escassez. Essa palavra veio forte no meu coração nessa tarde. Como a gente tem lidado com isso, irmãos? E, como eu falei, a gente fala muito sobre deserto, irmãos, mas a gente ignora uma coisa: Jesus passou pelo deserto. E a gente eu já vi ministros, irmãos, maquiando, dando um jeito, parecendo que era uma coisa assim, não, ele estava ali, não foi bem, não, o Espírito guiou Jesus ao deserto. Ponto. Tem versões testificando. A mesma palavra que diz que você é mais que vencedor é a palavra que diz que Jesus guiou ele pelo deserto. Então, irmãos, não invente. Se a gente não pode inventar a história de que Deus coloca doença e tudo isso é bíblico, é verdade, não inventa a história naquilo que a Bíblia deixou claro. E sabe o que eu percebo, irmãos, como um deserto na nossa vida? São situações onde não é que Deus esteja ali para te provar. Deus está ali te tentando. Sabe por quê, irmãos? Deus já sabe o teu coração. Faz sentido, por exemplo, eu ficar tentando a Michela para descobrir a intenção do coração dela, se eu, que sou Deus, sei o que ela vai fazer agora, daqui a 10 minutos, daqui a 20 anos, eu sei de tudo, porque eu estou no princípio e estou no fim. Se eu, como Deus, por que eu vou ficar tentando as pessoas para provar
para ver o coração delas. Deus já sabe o coração delas. Então, para Deus não muda. Você pode dizer que está crendo, falando que é isso, que é aquilo, aquilo outro, e Deus sabe que você não está crendo coisa nenhuma, porque Ele sabe o teu coração. Agora, essa tentação, essa provação, ela serve principalmente para quê? Para você identificar onde está o seu coração. Porque, irmãos, da abundância é fácil declarar um monte de verdade. Agora, no momento de escassez, no momento da falta, no momento onde as coisas apertam, aí nós vemos onde está a nossa fé. Aí nós avaliamos onde está, de fato, o nosso coração. É aquela hora que você abre a geladeira e não vê nada. É aquela hora que você abre o seu aplicativo e você não vê R$1 na tua conta. E você não sabe se você vai conseguir ir para a igreja, se você vai conseguir ir para o trabalho, se você vai ter que ir a pé, se naquele dia você vai ter que jejuar. É aí, irmãos, que nós somos, de fato, ali que nós identificamos onde está o nosso coração. Se no nosso coração está, se na nossa boca está saindo o quê? Palavras de murmúrio, palavras de revolta. Ah, isso não funciona. Outro dia, irmãos, aconteceu uma situação. A gente estava naquele período assim que, sabe aquele período pré-compras? Aquele período pré-compras, toda casa tem, não sei se você, né? Ah, vai renovar o cartãozinho lá de alimentação, tal. E aí não tinha frios, ou acho que um dos frios não tinham para o lanche da Sofia. Ah, como é que vai fazer? Não sei o que a gente resolveu lá na hora, conseguiu dar um jeito. Mas, irmãos, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o que a Sofia tem noção de falta? Ela nem se preocupou com aquilo. Nem se preocupou. Ela simplesmente sabia que o máximo que poderia acontecer ela chegar na escola e falar, cadê o suco? Cadê o lanche? E sabe, irmãos, às vezes a gente tem vivido num certo nível de pressão para proporcionar coisas, eu falo principalmente para os chefes de família aqui, para proporcionar coisas para nossas famílias que, na verdade, eu entendo e eu me vejo também nessa condição de querer proporcionar isso ou querer manter as coisas no lugar. Mas, irmãos, às vezes é necessário mostrar para os seus filhos que é necessário lidar com a falta. É necessário chegar para o teu filho, muitas vezes, e falar assim, hoje vai ser água. E vamos dar graça pela água. Hoje você vai jejuar na escola. Por quê? Porque não tem lanche. Pastor, que maldade. Pois é, irmãos, que maldade. Eu, graças a Deus, não vivi por essa situação. Não cheguei a esse ponto. Mas eu conheço muitos que viveram. Meu pai mesmo contava que minha avó, para poder botar alguma coisa dentro do pão, ela pegava goiabada e botava um pedacinho de goiabada no pão, para eles levarem de lanche. Por causa do açúcar, para dar aquela pressão. E às vezes, irmãos, a gente está ali, puxa vida, não tem lá o pãozinho, não tem o biscoito que tanto, ou a bolacha que ela tanto gosta, e não sei o que, irmão, problema. A vida é assim. Não adianta você querer enganar seus filhos ou querer mostrar para o seu filho uma realidade que não existe. Vai ter momentos que, hoje não tem. Irmão, já teve situações, eu na rua, e assim, eu penso numa pessoa que adora dar alguma coisa para a filha, sou eu. E ela me ganha fácil. Michelle está aqui e fica pegando no meu pé. Mas, irmãos, eu faço teste com ela. Eu testo ela, saio com ela e tal. Ela começa, não, eu quero isso. Ela vem com várias coisas. Teve uma vez, cara, que ela, não satisfeita, ela pegou uma água com gás, ela nem gosta, só para ter o prazer de comprar. Eu falei, hoje não. Hoje eu só vou comprar o que eu estou vindo aqui. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Porque, irmão, a gente precisa trabalhar isso.
Porque senão você vai carregar um peso de uma situação que não é para carregar. Desnecessária. E a vida vai mostrar da pior forma para os nossos filhos a dureza que é enfrentar as adversidades, irmãos. Eu me lembro, eu não sei se você teve essa perspectiva, mas assim, no nosso início de casamento, a gente passou muita dificuldade. Então, eram muitas questões que a gente vivia, e eu me lembro que eu tinha o prazer, irmãos, eu falava isso com maior glória. Eu não tinha carro, nem sonhava ter carro, meu Deus. Naquela época estava bem difícil mesmo. Mas aí eu passava no trajeto de um ônibus para outro, para pegar o ônibus para ir para casa, e aí eu passava no mercado e ficava olhando os mercados em volta para pegar as promoções. E às vezes, irmãos, com um saco de arroz, frango e não sei o quê, eu me sentia o provedor, irmãos. Que alegria. Eu lá cheio de compras. Geladeira está cheia, ô glória. Mão cheia de calo da sacola do supermercado, pegando o ônibus cheio com sacola, com a escola de açúcar aqui no ombro. Nossa, que maravilha. Arroz. E, irmão, naquela plenitude, pô, sou o tal. E aí, irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso? Está errado? De forma alguma. A gente é o provedor mesmo. Eu me sentia bem com isso, mas assim, eu não poderia estar triste no dia que não aconteceu aquilo. Michela até hoje, de vez em quando, brinca, fala assim, nossa, a geladeira lá, o freezer está igual o Felipe gosta, cheio. A alegria era ver o freezer cheio. Ufa, fiz o meu papel. Mas, irmãos, isso, de fato, Deus ele sempre vai te suprir. Não tenha dúvida disso, Ele não vai deixar você na falta. Mas nós precisamos, irmãos, entrar num lugar onde a condição de fartura não condicione as atitudes da nossa vida. Eu não posso ter uma atitude feliz, hoje eu estou contente, alegre, porque está tudo indo bem. Não, eu tenho que estar feliz e contente quando eu estou ali contando as moedinhas, esperando o pagamento. Por quê, irmãos? Porque eu tenho um Deus que me supre. Eu ouvi essa semana, né, começou um burburinho com um irmão católico chamado Frei Gilson. Vocês ouviram falar nesses dias? Sugeriu para mim um texto, um vídeo dele, né? Irmãos, é um outro contexto, eu não quero comparar aqui, amém? Mas ele estava falando sobre, o texto ele fala sobre, ele tinha feito um voto de pobreza. É bem comum no meio católico os líderes fazerem esse voto de pobreza. O que significa isso? Ele virou famoso, ele é famoso já, né? Faz live às 4 horas da manhã e dá não sei quantos milhões de visualizações, né? O pessoal vai lá e assiste. E ele fez um voto de pobreza no sentido de que tudo aquilo que for destinado para ele é da comunidade. E a comunidade onde reside define para onde vai aqueles recursos. Então, por exemplo, ele fez não sei se ele canta, eu não conheço muito bem a história, mas tudo que ele gera de recursos é administrado por um grupo de pessoas lá na comunidade. E ele falou, olha, eu não tenho nada, eu não tenho nem conta no meu nome. Não tenho propriedade, eu não tenho nada. E aí ele falou, olha, cada dia mais, isso me marcou muito, irmãos. Ele falou, cada dia mais eu vejo que eu não tenho prazer nenhum nessa terra. A minha única alegria é o dia que eu vou encontrar com o meu Jesus. E eu sei que eu sou dele e é para isso que eu estou vivendo. Mas eu não conheço ele, então me parece ser um cara honesto, eu não estaria falando aquilo da boca para fora. Mas isso me chamou a atenção, irmãos, de que a nossa alegria às vezes está condicionada a coisas. Se eu tenho as coisas, eu estou feliz. Se eu não tenho, eu estou triste, eu estou mal, eu estou para baixo. Eu estou reclamando da vida. E, irmãos, entenda uma coisa, a gente precisa tomar cuidado com os traumas do passado. A gente tem alguns traumas ainda. E guarda isso, os traumas do nosso passado
em relação à falta. O trauma da falta do nosso passado afeta a nossa generosidade presente. O trauma da falta no passado afeta a nossa generosidade presente. O que isso quer dizer, irmãos? Às vezes você viveu tempo de escassez na sua casa e com isso faz com que você retém mais do que deve. Muitos de nós ainda agimos, irmãos, com aquela sensação de guardar é melhor do que distribuir. Escuta bem o que eu estou querendo dizer, e por isso que eu falei bem lá no início. Não vamos desdizer coisas para estabelecer outras. Eu não estou falando de você ser organizado, eu não estou falando de você se estruturar, eu estou falando de visão, estou falando de coração, estou falando de generosidade. Não tem nada a ver de você viver de uma forma desregrada. E eu vou te dar um exemplo bem simples disso. Eu trabalho numa empresa, irmãos, que, assim, no geral, as pessoas recebem muito bem. Até aquelas de funções onde não são tão valorizadas assim, lá são bem remuneradas. E nós tivemos uma convenção de vendas nessa semana, um monte de palestra. A gente chegou lá muito cedo, ficou até tarde, depois no dia seguinte também. E aí eu me lembro, irmãos, que teve no primeiro dia, o jantar foi um churrasco. Cara, pensa num churrasco. Daquele jeito mesmo. E aí chega aquela hora que a gente já começa a pensar na hora. Fala, poxa, cara, churrascada assim. Irmão, tinha costela, fraldinha, bife, chorizo, picanha, tudo liberado assim à vontade. Então o pessoal estava ali, ó, comendo à vontade. Eu já não estava aguentando mais. E aí veio aquela vozinha, pô, você vai dispensar mais um pouquinho de picanha? Vai lá pegar, né? Vai lá, seu miserável, morto de fome, né? Quase isso. Enfim, resisti, fui para o quarto para dormir. Mas no dia seguinte, a gente almoçou, irmãos, almoçamos daquele jeito e tal. E estava marcado o seguinte, olha isso. Estava marcado para 5 horas terminar uma sessão. A gente teve uma palestra com Lars Grael, que é medalhista olímpico e tal, palestra motivacional, bem legal. E aí, depois da palestra, estava combinado de ter um coffee break. E depois do coffee break, a gente, que era de algumas áreas, nós iríamos voltar. Pegar um ônibus para voltar para o escritório. E aí, irmãos, quando a gente acabou a palestra, não tinha um coffee break. Não sei o que aconteceu. Beleza, eu já estava pronto para vir embora. Eu não aguentava mais nada, irmãos. Nada, nada, nada. Aí, daqui a pouco, estou vendo lá um amigo lá. Pô, como é que a gente vai embora sem um coffee break? Eu falei, cara, não é possível que você esteja com fome. Não, eu não estou com fome, mas vai me dizer que você não come mais um pouquinho. Aí eu falei, não. Falei, eu por mim só tomava no máximo um café e ia embora. Só para dar aquela despertada, assim e tal. Mas assim, o que eu quero dizer, irmãos? Às vezes é a questão da falta, o trauma da falta. Do passado. Quer ver um outro exemplo? Rodízio. Ó, hoje é quinta-feira. Gente, olha só. No sábado, depois do batismo, nós vamos para uma churrascaria, rodízio, tal, para a gente comemorar. Beleza? Beleza. O que você vai fazer, irmãos? No café da manhã do sábado. Jejum, né? Porque você é crente. Não é? Isso é o que, irmãos? Um trauma. Você come mais, e eu estou falando de você, irmão, mas sou eu, olha para mim, irmãos. Eu não estou aqui para te enganar, não. Mas assim, o que você fala? Vou fazer jus ao meu dinheiro. Eu vou comer até passar mal. Olha isso, irmãos, que visão. Aí eu fico te perguntando, pensa comigo aqui. Eu não vou nem falar dos topzera não, mas há um tempo atrás tinha um cara que ficou muito rico e faliu. Você vai entender o porquê eu estou fazendo esse faliu. Eike Batista. Vocês lembram desse cara? O empresário chegou ao top 10 lá dos mais ricos do mundo. Só que as ações dele, enfim, um monte de coisa lá, não vou entrar nesse mérito. Mas imagina o seguinte, o filho dele. Você acha que ele vai numa churrascaria e ele vai com esse pensamento? Por quê?
Por que você pensa dessa forma? Por quê? Ah, tu acha que ele não come bem? Não, ele come. Mas ele não vai com esse pensamento. Ele não vai chegar lá e vai falar assim, não vou comer salada para não ficar me entupindo de salada e não comer carne, que eu vim aqui para comer carne. Sabe por quê, irmãos? Ele não tem trauma de escassez. Se ele tiver que ir no jantar de novo na churrascaria, ele vai. Se ele estiver na semana que vem, no outro dia, ele vai. Por quê? Porque ele não está preocupado com falta. Ele não está preocupado em reter, em guardar para amanhã ter. Ele não está preocupado, irmãos, se vai faltar comida para ele amanhã. A falência, eu falo brincando com a Michela, que a falência de um rico é muito diferente, irmãos. Quando o pessoal assim, fulano faliu, aí você vai ver, não, ele ficou só com a casa em Angra, 3 helicópteros e tantos negócios, as empresas não sei o quê, tal. Ele tinha 10 bilhões, agora ele ficou com 800 milhões. Faliu. Não, irmão, ele está muito rico ainda. Mas, independente disso, irmãos, ele e os filhos, eles não têm esse cuidado. Você está entendendo? De ter aquela coisa do controle. E, irmãos, às vezes nós estamos vivendo assim, em pequenas coisas. Quer ver um detalhe? Roupa. Ah, eu não vou usar minhas melhores roupas, não. Deixar para sair, para um evento e tal. E eu não estou falando de você ter 1, 2, e estar ali realmente guardando para poder ter ocasião. Eu estou falando de você que tem condições de andar bem sempre. Ah, não, vou usar, aí usa aquela roupa velha, rasgadinha, não tem problema não, vou jogar fora não, dá para usar. Tendo condições de usar sem uma outra boa. A gente se apega, irmãos, às coisas. Eu peguei, troquei minha capinha, voltei com essa capinha aqui que eu fiquei um tempo usando, depois parei e voltei, porque a minha estava quebrada. Eu olhei assim e falei, cara, que vergonha, estou com a capa quebrada. E estou usando, só porque eu não me incomodava. Mas não, era o quê? Era uma imagem ruim. Eu estou usando um negócio quebrado. Sabe, irmão, são princípios, coisas simples que estão no nosso dia a dia. Quer ver uma coisa? Detalhes, por exemplo, vamos supor que você tem uma condição de proporcionar uma mesa farta. E aí você ainda tem aquele trauma da escassez. Aí você vê, de repente, alguém querendo comer um bife a mais. Mas era 1 para cada. Fulano não vai comer, não? Então eu vou comer o do fulano. Fica uma pressão no fulano lá para comer. Aí você pensa, não, irmãos, detalhes. Quer ver uma outra coisa? Pergunta para uma criança que tem sempre o costume de ter tudo na mão. Tudo farto. E chega para ela assim, toma 1 de cada vez. Quer ver? Vou usar o exemplo de Yakult. Isso é desde a minha infância. Minha mãe comprava cartela, irmão. A minha vontade, minha e dos meus irmãos, era no mesmo dia. Aí, quando eu vejo Sofia, é a mesma visão. Por ela zera aquele pacotinho todo. E aí a gente fala o quê? 1 de cada vez, é 1 por dia. Mas por quê, irmãos? Medo de falta. Não, pastor, não, porque... Não, irmão, é medo de falta. Vai tomar outro suco? Não, é 1 suco só. É 1 copinho só. Aí vamos supor, você vai lá e se organiza, poxa, vou fazer um jantar, vou levar minha esposa para uma churrascaria. Ô glória, né? Aí chega lá, ela vai e de cara já pede um refrigerante. Cara, na churrascaria você está pedindo refrigerante, cara. Isso aqui é uma fortuna. Isso é a maior furada que tem, cara. Aí fala assim, olha, aí toma ela toda, tá vendo? Você está sendo enganada. E tudo que eles querem é que você fique bebendo para você não comer. Aí o passeio, a noite romântica, vira uma briga de esfomeado. Porque gastou R$10, R$15 numa latinha de refrigerante, num copo de suco. Você vai tomar uma jarra? Por que você não pede um copo? Irmãos, eu já pensei nisso, irmãos. Estou te falando. Eu já olhava assim, você vai beber o quê? Hoje ela não queira beber nada. Hoje ela está numa fase excelente, que é água com gás. Normalmente é os mais baratos que tem.
então, não, fica à vontade, pede 2. Não tem problema não. Mas antigamente não, quero um suco de maracujá. Aí, quanto é que é a jarra? R$ 30 a jarra. Falei, você vai beber tudo mesmo? Ah, não, que eu já fico à vontade. Falei, tá bom. Mas o quê? Pensamento de falta. Aqueles R$ 10, R$ 20 não vai fazer diferença nenhuma. Mas na nossa cabeça, não, tem que economizar. Me dei bem. Me dei bem. Ei, irmãos, pensa em quem é o seu Deus. Aí eu olho e lembro. Olha só a instrução de Deus para o povo no deserto. Assim, minha galera, olha só. Coma, mas não guarda. Que amanhã tem mais. Ei, não vai faltar. E aí o que o pessoal fazia? Guardava. Deixava estragar. Sabia que não era para guardar e no dia seguinte estava. Estava lá. Entende, irmãos? A gente precisa ter essa visão de filho. Parece um pouco contraditório falar de deserto, de escassez e falar de uma visão mais desprendida. Sabe por quê, irmãos? A escassez, ela nos traumatiza. A gente fica pilhado. Se você deixar, por exemplo, você não confia em Deus para pagar suas contas. Você fica tenso até que você consegue pagar as contas. Aí quando você, paguei, vem do mês que vem. Aí você continua tenso. Ou seja, vive de pressão em pressão, de dívida em dívida, de conta em conta, quando a gente foi chamado para viver de fato de fé em fé. Viver em paz. Não é você ser irresponsável, mas é você entender que você tem um Deus em quem você pode confiar, que vai suprir a tua necessidade, que vai te dar o suporte necessário, que vai vir com socorro. Jesus passou sim pelo deserto, mas no final Deus enviou anjos para o servir. Deus não deixou Jesus no deserto. Deus não largou Jesus lá à sua própria sorte. Não, ele mandou anjos o servir. Da mesma maneira, irmãos. O ponto é, muitos de nós entraram num caminho de deserto, eu tenho que passar por isso, que sofrência, que problema, e tal. Assim que Deus gosta, assim que Deus ama. Exagero. Outros também, deserto o quê? Dificuldade o quê? Pressão o quê? Eu sou da fé, eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sou maravilhoso. Não é nem lá nem cá, irmãos. É você saber que você vai transicionar por áreas. E você vai precisar ser diligente em cada uma das fases. E aprender a viver contente em cada uma delas. Então, irmãos, quando eu olho e vejo, por exemplo, na minha casa, eu preciso ter um cuidado. Primeiro, para as coisas não me consumirem, mas também para que eu não entre num caminho de uma pressão sem necessidade. De ficar ali controlando. Poxa, por que você está colocando 2 fatias de presunto? É uma só. Vai faltar para amanhã. Amanhã não tem. Pastor, você está falando está promovendo desperdício? Eu não estou promovendo desperdício. Eu estou destacando e alertando para que a gente não entre numa visão miserável. Que essa é a palavra, irmãos. Visão miserável. Se você é um crente abundante, se você crê que pela palavra você pode, de fato você pode todas as coisas, você pode e vai desfrutar do melhor, vai comer do melhor dessa terra, tudo isso é bíblico e eu não estou pregando contra. Você está entendendo isso? Amém? O que eu estou pontuando é para que a gente não entre num caminho de erro. Primeiro, a ponto de achar que não vamos passar por problemas. Segundo, por não achar que a gente não vai viver e não vai ter solução para as questões e livrar de fato desses traumas que a gente tem. Traumas que foram moldando o nosso caráter. Então, se a gente tem vai ter uma boca livre ali, a gente vai. Se tem que levar alguma coisa, eu não vou. Às vezes a pessoa está ali, irmão, se esforçando para fazer uma festa, para proporcionar algo para a gente. E aí ela só fala assim, olha, traz só refrigerante. Trazer refrigerante? Caramba. Ela que tem aniversário dela, que tem que ficar trazendo comida? Irmão. E vai ter chá de bebê. Então, eu não vou não, tem que levar fralda.
Ih, não vou não. Tem que levar comida. Antigamente tinha um termo que chamava de festa americana. Quase todas as festas eram assim, pelo menos lá no Rio. Como é que era? Homem levava refrigerante, mulher um prato salgado ou doce. Não era assim? Era festa. Todo mundo era feliz, mas de um tempo para cá parece que até essa festa aí, ó, cortou. Tem que não, o anfitrião tem que pagar tudo. Não, irmãos. Às vezes tudo que a pessoa tem, ela só tem, eu falo, olha, eu vou fazer um bolinho. E eu fico muito feliz quando as pessoas se mobilizam para suprir uma coisa ou outra, irmãos. Isso me demonstra como é ser igreja. Sabe, você tá ali junto e tudo mais. Mas é a gente olhar para o nosso coração e falar assim, por que eu estou pronto para ir numa festa onde eu não preciso levar nada? Para essa, boca livre, caraca. Pô, o pastor chamou a gente para um almoço, cara. O pastor só faz comida boa, então ele é gordinho, então só deve ter comida boa na casa dele. Não perco essa por nada, nem vou comer de manhã. Aí o pastor chega, ó, gente, ó, esse mês está meio coisa, cada um traz um prato aí, beleza? Ih, pastor, não vai dar não. Vai dar não, não sei o quê. Visão mesquinha, de querer se dar bem. Isso não demonstra quem nós somos. Eu e você pertencemos a um Deus, irmãos, abundante. Guarde isso. Ele não está fazendo conta para você. Ele não está ali, sabe? Não, só vou dar até esse dia. A partir daqui é com ele. Não é assim. Ele não fica tentando você, sabe, ali te provocando. O objetivo dele é te fazer crescer. Em alguns momentos, algumas coisas vão acontecer até mesmo para que você identifique onde está a tua fé. Para quê? Para você chegar e falar assim, opa, preciso corrigir minha rota aqui. Eu preciso ajustar isso aqui. Por quê? Eu não quero ficar vivendo de miséria. Eu não quero ficar vivendo de problema em problema. Eu não quero, na hora da dificuldade, tentar arrumar tudo quanto é jeito e não procurar o meu Deus. Minha confiança está nele. E sabe, irmãos, ter cuidado com pequenas coisas. A gente costuma... Teve uma época, a gente foi fazer uma viagem com um casal. Irmãos, e cada um sabe onde seu calo aperta. Amém? Eu entendo plenamente isso. E nós fomos, imagina, Rio de Janeiro, verão. Ok? Já imaginou? Bia tem noção do que é janeiro no Rio de Janeiro. Ela foi lá e viu como é. Maravilhoso. Tu bota um ovo na rua assim, frita na hora. E aí fomos para a viagem. Aí íamos para uma região de praia e tal. E no carro, a gente estava de carona, a pessoa não ligou o ar-condicionado. Irmãos, aquele bafo quente. E aí eu fiquei pensando, aí tá bom, irmão, olha, a gente passou, sem brincadeira, 1 hora de viagem. E aí a gente parou num posto e tal, não sei o quê. Aí eu falei, cara, o ar-condicionado está com problema? Não está com problema não. Eu falei, por que tu não ligou o ar? A gente está rachando a combustível, a gente não tem problema nenhum, cara, pelo amor de Deus. E tal. Aí depois, não, então liga, cara, pelo amor de Deus. O carro até andou melhor, né? E aí depois eu fui ver, irmãos, um estudo diz que se você ligar o ar-condicionado na estrada, você economiza combustível, porque a aerodinâmica é melhor. Ou seja, a visão, às vezes, irmãos, nos impede até mesmo de alcançar o objetivo que a gente está fazendo. A gente está fazendo de maneira errada. Nossa, que economia, não liguei o ar-condicionado. Mas aí você passou calor, tua família passou calor e tu ainda gastou mais combustível, porque a aerodinâmica do carro não favoreceu. Então, assim, é necessário, irmãos, a gente estar atento como a gente tem movido, o que tem movido o nosso coração, as nossas atitudes. Tem uma frase de um técnico de futebol que ela é bem famosa, que ela fala assim, ó, o técnico é bem conhecido, Vanderlei Luxemburgo. Ele fala assim, ó, o medo de perder tira a vontade de ganhar. E se você trouxer isso para a vida, irmãos, isso é muito claro no nosso dia a dia, às vezes. O medo da falta
nos tem privado a oportunidade de prosperar. Ah, não, eu não vou fazer porque senão vai faltar para mim. Eu já vivi isso, eu não vou viver mais esse tempo de falta. Eu não vou viver mais esse problema. Eu já passei por isso no passado, eu não quero viver de novo essas circunstâncias. E aí nós ficamos o quê? Com medo. E aí às vezes Deus está ali falando para você, faz isso, promove aquilo, avança para essa área, entra nesse negócio. E você com medo fala assim, poxa, mas é minha economia. É o dinheiro da feira da semana. E se der errado? Irmão, se Deus está falando para você ir, irmão, vai. Vai. E se der errado, irmãos, faz jejum com a feira da semana. Uma semana? Tranquilo. Ninguém morre uma semana sem comer. Estudos comprovam que dá para viver. Não falta, irmãos. Não falta. Mas o quê? O medo do trauma, aquela coisa, poxa, às vezes você teve uma infância difícil, você fica naquela angústia de nunca deixar isso acontecer na sua casa. O que na minha casa nunca vai faltar mistura. Eu já comi muito só arroz e feijão. Já teve dias de comer só um pão. Na minha casa não vai ser assim. Eu vou trabalhar, vou me esforçar. Mas nunca vai faltar. Irmãos, isso tem até um pouco de orgulho da nossa parte. De quê? De fazer no seu próprio braço. De querer promover algo. Você na sua força. Porque você é o cara, você é a cara, você que faz, você que acontece. Mas, irmãos, Deus ele tem disponibilizado coisas para nós. E por mais que a gente possa passar por momentos de escassez, de dificuldades, irmãos, Ele é aquele que vai nos suprir no final. Não vai faltar na sua casa. Não faltou na vida do apóstolo Paulo, nós lemos no texto. E ele fala a respeito ele elogiando e agradecendo a igreja pelo fato da igreja ter pego junto com ele. Então você imagina, irmãos, eu fico imaginando, pensando a respeito disso nos dias de hoje, imaginar alguém que estabeleceu tantas igrejas e somente uma igreja pegar junto com ele. No tocante a dar e receber. Que visão, irmãos, dessas igrejas. Que visão pequena, tacanha. De você não honrar o seu fundador. Agora você imagina o que seriam, de repente, diversas igrejas se reunirem para bancar o apóstolo Paulo a ponto dele poder ter liberalidade para poder fluir no ministério. Isso parece tão óbvio, né? A gente parando para pensar, fala assim, cara, tão óbvio. Eu poder investir numa pessoa para essa pessoa ficar ali, ó, fazer acontecer. Tão óbvio. Tantas igrejas, irmãos, sinceramente não devia ser nada para as igrejas. E aí, ele fala e destaca isso. E aí eu te falo, irmãos, o apóstolo Paulo aqui não estava sendo, sabe aquela coisa do falso humilde? Não. Tanto que em outros textos ele fala que teve situações dele ter que trabalhar, construir tendas para se manter. Ou seja, ele precisava sim. Ele tinha necessidades? Sim. Mas ele não ficou lá, pô, e aí? Ô, igreja da Macedônia, carta às igrejas da Macedônia. Cadê o dízimo desse mês aí? Ó? Cadê meu salário? E aí, cadê aquela ofertinha de amor? Entende, irmãos? Mas por que ele não fazia isso? Porque ele sabia quem ele era. Ele aprendeu a viver contente. Porque ele sabia quem era Deus. Ele sabia que de uma forma ou de outra, Deus iria supri-lo. Deus iria dar o sustento, Deus iria promover as coisas para ele. E aprove a Deus a utilizar o coração dos irmãos filipenses, que estavam ali disponíveis para obedecer e se associar a ele no tocante a investir no ministério dele. Então, por que eu estou te dizendo isso, irmãos? Entenda e discirna tempos e estações na sua vida. A gente precisa olhar, irmãos, e
e identificar as motivações dos nossos corações, o porquê fazemos as coisas que estamos fazendo. Para quê? Para que a gente não viva com medo de falta e isso possa nos consumir de uma forma tal a você não pensar em mais nada. A não ser pagar aquela conta, a não ser comprar comida. E a palavra fala, o reino de Deus não consiste nem em comida nem em bebida. Isso são coisas dos gentios, eles que ficam preocupados com essas coisas, ansiosos com essas coisas. Vocês não, vocês têm um Pai que supre desde uma planta de um lírio a um passarinho. Seja o que for, Ele está suprindo, irmãos. Como Ele não vai suprir as nossas vidas? Então, fique atento, irmãos. Atento com as motivações do seu coração. Para quê? Para que você não entre, não feche o seu coração a ponto de tal de você só olhar para si. Para que você não fique tão envolto em si que você não consiga ir além com aquilo que Deus está colocando no seu coração. Ah, não vou abrir esse negócio. Por quê? Porque eu posso faltar. Ah, não vou fazer isso que Deus está mandando eu fazer. Não vou investir nessa área aqui da minha vida profissional. Por quê? Porque vai faltar. Se Deus está mandando, irmãos, vai. Vai, irmãos. E, pastor, estou passando por um período difícil. As coisas estão apertadas. O que eu faço? Irmãos, permanece. Continue fiel naquilo que Deus está colocando para você para fazer. Se Ele mandou você continuar no lugar onde você está, fica onde você está. Se Ele mandou sair, você sai. Poxa, mas se eu sair desse lugar, como é que eu vou ser suprido? Como é que eu vou sustentar minha família? Deus sabe, irmãos. Eu estou falando agora de causa própria aqui. Vai chegar um tempo que eu vou ter que tomar essa decisão. E eu vou precisar confiar. Eu vou precisar pular do barco. E confiar em Deus. E como é que vai ficar minha família? Como é que vai ficar o pãozinho lá da Sofia? Deus vai suprir, irmãos. E se Deus não suprir o pãozinho dela, irmão, vai passar o tempo e depois vai chegar. Talvez ela vai ficar ali um tempinho sem, talvez a gente vai ficar um tempinho, possa ficar um tempo sem carro, não tem problema nenhum. Sabe por quê, irmãos? Porque o meu coração não está nisso. Meu coração não deve estar nisso. E entenda, irmãos, eu não estou fazendo aqui um voto de pobreza. Você está entendendo? Eu não estou aqui fazendo um voto para te dar um conformismo de viver uma vida. Não, irmãos. Tudo aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ouve, é bíblico e você deve crer e vai prosperar, vai avançar. Tudo isso é bíblico e vai acontecer. Mas a gente precisa aprender a lidar nesses períodos de escassez, nos períodos de dificuldade, continuando com o coração generoso, continuando com o coração não preso em traumas com escassez, mas sabendo que você serve a um Deus vivo, a um Deus que supre, que te guarda, que te mantém, que te sustenta. E é nessas horas, irmãos, que nós de fato conhecemos quem nós somos. É aquela hora que parece não ter mais saída, irmãos. E Deus te dá o escape, te dá a saída. Irmãos, é maravilhoso. Eu vou te falar uma coisa, pegando uma analogia com o esporte. Você ganhar uma final de campeonato de 5-0 é legal, é bom demais. Mas você ganhar de virada nos últimos minutos é uma emoção indescritível. E às vezes você está ali, você vai começando a lembrar daqueles momentos que você estava ali, meu Deus, está acabando o tempo, mas vai dar certo, vai dar certo. Meu Deus, está acabando o tempo, mas vai virar. E às vezes acontece dessa maneira, nessa intensidade com a nossa vida. Tem situações que você está ali, e agora, meu Deus, está chegando o dia, e agora o que eu vou fazer? E agora, como é que eu vou pagar? E daqui a pouco, chegou. E pastor, vamos viver assim agora? Não é isso. Mas existem momentos que a gente pode ser que passe por isso. Talvez você aqui passe, não, eu sou muito organizado, não passo, nem vejo essas coisas. Mas talvez você esteja aqui, dentro dessa condição.
de estar ali, ó, administrando, fazendo malabarismo com o que está na tua mão e perguntando para Deus como é que vai ser amanhã. Como é que vai ser mês que vem? Como é que vai ser semana que vem? E quando acabar esse dinheiro que eu guardei? Ei, Deus já estava lá. Ah, vai acabar, pastor, vai acabar o dinheiro que eu guardei aqui no mês que vem. Irmãos, Deus já esteve em abril, em maio e até maio de 28, 29, 30, 31. Ele já esteve lá, meu irmão. Eu vou te falar, irmão, já tem situações que elas são passageiras na nossa vida. E o que nós precisamos fazer, irmãos? É tomar cuidado para que, de fato, elas passem. Muitas vezes nós temos abraçado essas situações e elas, ao invés de se tornarem passageiras, elas têm se tornado acompanhantes da sua vida. Mas eu creio que nessa noite, irmãos, eu e você, se tivermos alguma dessas áreas, nós vamos romper com isso em nome de Jesus. E aquilo que uma vez foi um tormento na sua vida, seja na vida financeira, seja em qual área for. Hoje a gente está falando bastante mais voltado para a questão financeira. Mas se existe algo na tua vida, irmão, eu creio que você vai levantar nessa noite e vai se consagrar perante o Senhor. E algo vai acontecer na sua vida. E isso vai ser mudado dentro de você. Talvez você esteja aqui em situações de um deserto. Um tempo de dificuldade, de pressão, um tempo de desafios, mas que está passando. Talvez você esteja, de fato, numa temporada de escassez muito grande, onde você entrou no deserto e perdeu o caminho para sair dele. Onde você entrou, era para passar por um período, para atravessar, só que você não confiou em Deus, você não se aprumou nele e se perdeu. Mas hoje você vai encontrar a rota para sair. E talvez você esteja aqui bem, irmãos, só que você ainda está com traumas do passado. Isso está travando a sua generosidade. Isso está travando a sua liberalidade. Isso está travando você viver o melhor, porque você está com medo de perder o suficiente. Ah, não, tenho aqui, eu tenho o suficiente. E Deus está querendo te provar que Ele é tão bom que Ele tem mais para você. Só que o seu medo de perder o suficiente está travando você de viver a abundância. Mas eu creio em nome de Jesus, seja qual for dessas áreas, nós vamos sair daqui diferente nessa noite. Amém? Você pode ficar de pé? Vou chamar aqui o Ministério de Música. Irmãos, não tenha medo da escassez, não tenha medo do deserto, não tenha medo da pressão, não tenha medo do mar revolto, não tenha medo das dificuldades dessa vida. Elas vão vir. Não se engane. Ah, pastor, está tudo bem agora, está tudo certo. Legal, irmãos, glória a Deus. Essa palavra então para você é vacina. Guarda ela. Porque em alguns momentos você vai ser levado para situações adversas, onde você vai provar a tua fé. Você vai identificar a tua fé ali onde você está crendo de fato. Se você estava crendo na sua empresa, se você estava crendo no seu negócio, se você estava crendo nos seus pais, se você estava crendo no suporte que alguém estava te dando, seja o que for, irmãos. Mas você vai identificar o teu coração. Vou te falar, irmãos, dar esse passo, muitas vezes, em direção a um lugar que você não está vendo, não é confortável. Mas entenda, Deus nunca chamou a gente para viver no conforto. Não foi de mansão em mansão, de carrão em carrão que você foi chamado para viver. A fé muitas vezes é necessária para você sair de circunstâncias adversas, não para você conquistar coisas novas.
A gente deturpou muitas vezes isso. Ah, não, tem que usar a tua fé. Para quê? Para trocar esse carro, cara. Esse carro é manual. Você tem que viver no melhor. Ou não, pô, cara, você é um homem de fé, pô, vai ficar... Não, você tem que ir num apartamento maior. Não, homem de fé, você tem que usar o Nike tal, o Nike Jordan de R$1.000. Enquanto você não botar esse tênis, você não vai pisar na terra. Entenda, irmãos, Deus, ele tem o melhor para você, fato. Mas você vai precisar ser fiel até quando não tiver o melhor. Você vai precisar continuar sendo fiel no meio da aflição. Você vai precisar continuar sendo fiel no dia que você está crendo para o bujão de gás segurar mais um pouquinho. Você vai precisar ser fiel no dia que está faltando a mistura. Mas sabe, irmãos, é uma passagem. Transitório. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Eu quero que você, no seu lugar, feche seus olhos. Do seu jeito, da sua forma. Eu creio que... Eu confio, eu sei quem foi que falou comigo. E eu sei que Deus, ele está ministrando aos nossos corações nessa noite. E eu quero que você medite a respeito do que você ouviu. Eu creio que Deus já falou com você sobre questões, coisas. Eu quero reforçar essas três questões. Se você está num deserto, entenda o contexto de deserto que eu falei. Está passando por um período difícil, uma dificuldade. Se você já percebe que se perdeu no meio do deserto, está vivendo uma temporada de escassez extrema. Ou se você está vivendo bem, mas percebe que os traumas da falta têm travado a sua generosidade, a sua abundância. E você tem evitado ou sido privado, irmãos. A palavra que vem ao meu coração é como se estivesse sendo roubado de viver coisas grandes. Às vezes você pode até ter condições, mas o medo da falta faz com que você não desfrute. Isso é o mesmo que não ter. Então entenda, até se você está nessa condição, irmãos, abra os seus olhos nessa noite. Abra os seus olhos para você não cair em nenhuma dessas valas. E se tiver em uma delas, você possa encontrar o caminho. Em nome de Jesus. Aleluia.